Sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Temos connosco, como habitual, Paulo Reis Mourão, professor na Universidade do Minho, e Anabela Oliveira, professora na UTAD. São eles os comentadores de serviço que nos vão ajudar aqui a comentar alguns dos temas que vamos trazer a debate. O convidado desta semana é Carlos Almeida, professor aposentado e com uma experiência também na Guerra do Ultramar, não é? Já vamos falar disso mais à frente. Para já, e tendo em conta que é então professor aposentado, queria que me explicasse se sempre quis ser professor. É assim, não, nem sempre quis, nem sabia o que queria. O meu tempo era completamente diferente. Há uma coisa que eu gostava, era trabalhar com as mãos, fazer brinquedos, fazer coisas diferentes, estourar com a luz de casa, arrebentava com aquilo. Quando era montar os presépios, era eu que fazia a instalação elétrica, que primeiro que acertasse era capaz de matar o menino Jesus e a vaquinha, mas ficava tudo em ordem depois. Claro, sempre gostei muito da aptidão manual e o que me levou a tirar na altura o curso industrial da escola, montador eletricista. Nós éramos 3 irmãos, o mais velho frequentou o liceu, o do meio fez a admissão à escola e ao liceu e quis ficar na escola industrial, também de um curso técnico, e eu também também fiz a admissão à escola e ao liceu e quis também frequentar um curso técnico. Optei, na minha altura, a escola e o liceu consideravam a escola era para os mais pobres, o liceu era para os mais abonados, tendo em conta até que o meio rural mais abonado viria para o liceu e nunca para a escola, não é? E outros do meio rural, coitado, tive muitos colegas meus que vinham de vários sítios do nosso concelho e das nossas aldeias e vinham de manhã cedo a pé. Tive colegas que realmente passaram sacrifícios para vir para a escola. Tinha colegas que vinham descalços até ali até a estação, traziam o calçado bem embrulhadinho, bem preparadinho para apanhar água, e depois chegava à estação, calçava umas meias. Eram tempos muito difíceis, não havia transportes escolares, não havia absolutamente nada, não é? As pessoas que queriam vir estudar, aqueles que queriam vir estudar mesmo, era com sacrifício. E, felizmente, esses que vieram com sacrifício, eu posso lhes dizer que todos eles ficaram muito bem, altamente colocados hoje, aposentados, a maior parte deles tem a minha idade, à volta entre os 70 e os 73, que eu vou fazer 73, estão todos muito bem colocados e, portanto, o sacrifício deles eles conseguiram, efetivamente, os objetivos todos na vida, durante a vida. E então, quando é que decide ser professor? Ora, quando decidi ser professor, isto tem uma história interessante. Como eu disse, tirei o curso industrial e, na altura, o curso industrial tinha 5 anos de plano curricular. Mas tinha também uma aptidão profissional. E essa aptidão profissional, à época, era, durante o mês de agosto, primeiro tínhamos de fazer um estágio numa empresa. Mas esse estágio era arranjado por nós é que tínhamos que pedalar para arranjar, e o estágio ia de 6 a 9 meses. E depois tínhamos a aptidão profissional, que era aí que nós mostrávamos o que é que aprendemos no estágio, não é? E a aptidão profissional tinha, agora não estou bem preciso, mas tinha uma série de disciplinas. Tinha a parte oficinal, de aplicarmos os conhecimentos técnicos que tínhamos adquirido ao longo da nossa vida. Tinha a parte teórica, que era orçamentar um trabalho que nós que fosse proposto para nós concretizarmos. Tinha a parte dos materiais, conhecer os materiais, que era a parte tecnológica dos materiais, e tinha a parte do desenho esquemático, que era fazermos o esquema, porque éramos eletricistas, nós tínhamos que fazer os esquemas que nos apresentavam, não é? Ou ligações de motores, ou uma instalação de uma casa, no meu caso foi fazer o projeto de um hospital com 2 andares, aplicar todas as necessidades elétricas que esse hospital necessitava para trabalhar e fazer o respectivo orçamento em quanto é que ficaria aquilo. Portanto, nós tínhamos uma disciplina, que é a orçamentologia, em que calculávamos o valor das peças em função do preço do mercado, tendo em conta também as perdas, o material que se perdia, vários pormenores que se calhar hoje
Hoje isso é impossível com a concorrência que há e abaixar os preços, etc. Acho que isso hoje até se faz é o olho praticamente, porque não se entende como é que empresas apresentam valores enormíssimos, outros apresentam valores muito baixos. E acontece que eu, na altura, saí da ABTM profissional com a melhor nota. Eu não fui um grande aluno. Eu não fui um grande aluno. Eu usufruí os males de ser urbano, sofria dos males. Tinha os meus amigos a chatear para irmos jogar futebol, tinha os meus amigos a chatear para ir para um lado e para o outro. Sofria-se mal, não é? Mas também não era bom aluno, era razoável. Era muito bom aluno na matemática. Era muito bom aluno na matemática porque tinha um tio e padrinho que me começou a dar explicações desde o primeiro ano até acabar o curso. E eu, na explicação, não podia, tinha que saber tudo. E se não soubesse, ele era padrinho e tio, pumba, dava-me umas canadas. E eu dizia à minha mãe, mãe, eu não vou para a explicação amanhã, que o tio bate-me por isto. E pronto, eu tinha que andar. É verdade, é que lhe devo a ele a capacidade de ter sido dos melhores alunos de matemática no curso de industrial que passou pela escola. E quanto às outras disciplinas, eram 13, eram 12, às vezes um 10, outras vezes um 14, pronto. E às vezes ter grandes notas também não quer dizer nada, não é? Nas partes técnicas era razoavelmente bom também. Mas nunca, eu acho que nós, ao contrário de hoje, que as pessoas já têm objetivos bem definidos, chegando a certa altura já têm objetivos bem definidos, porque hoje também a malta nova trabalha com as novas tecnologias, já tem uma série de apetências para aquilo que eles vão pretender e que pretendem. E há outra parte também que não tem objetivos nenhuns, mas hoje a grande maioria tem. Pelo menos aqueles que estão bem informados, sabem o que querem e sabem onde podem ganhar dinheiro. No meu tempo não. No meu tempo nós não tínhamos essa perspectiva, até porque tínhamos sempre um problema à nossa frente, era a guerra colonial. Tinha sempre assim, nós estamos aqui a matar-nos e depois vamos para lá, levamos um tiro, como é? E a guerra depois também interrompe a vida, mas interrompeu muito a vida aos jovens, foram 4 anos, eu estive na tropa 4 anos e não é que me fizesse assim, interrompesse nos estudos, que não me interrompeu, porque eu não, antes de ir para a tropa, estava a dar aulas na escola industrial, porque fui convidado para dar oficinas de eletricidade. E eu não queria, porque eu fiz o meu estágio em Setúbal e eu já tinha propostas para trabalhar em Setúbal. Eu fiz o estágio com o antigo ministro do Partido Socialista, com o Maldonado Gonelha, que também era de origem da Casa Pia e tinha o curso de montador eletricista também. Mas esse homem foi que me traçou um bocado a minha vida. Esse é que me traçou um bocado a minha vida. A mim e a um colega de Vila Real, fomos os dois para Setúbal com 16 anos. Fomos para lá estagiar 9 meses. Ganhava 1.500 escudos. O meu pai ganhava 500 escudos nos Correios. E eu com 1.500 escudos é a primeira coisa. 500 escudos já à época era muito dinheiro, não é? E eu com 1.500 escudos, eu e ele pagávamos a pensão 750 cada um, pensão completa. Dormíamos no mesmo quarto, os dois. E era o mais barato. E era o mais barato. E o primeiro ordenado que tive, eu posso dizer que comprei 2 coisas que não conseguia chegar lá, pedindo à minha mãe, especialmente à minha mãe, que era a dona do dinheiro, o meu pai. O meu pai não tinha acesso ao dinheiro e ele entregava-lhe o ordenado e ficava lá, ela que geria tudo. O meu pai só tinha acesso ao dinheiro de umas comissõezitas que ganhava na angariação de seguros e aí ela não punha as mãos, mas no ordenado aquilo era tudo devidamente... Já estava tudo definido, era tanto para a mercearia, aquilo era num livrinho que apontavam tudo, depois íamos lá, até era eu que ia pagar, Carlos, vai pagar ali ao Zé Maria o mês. Fui lá um bocado no Estoril, o meu pai tinha uma grande relação com o Júlio, e especialmente com a esposa, porque ela esteve em casa da minha mãe, que a minha mãe alugava quartos à altura para ganhar mais algum, mas alugava quartos, mas não era dinheiro, era víveres. Ela trazia não sei quantos quilos de carne, trazia isto, trazia aquilo, não era dinheiro, era troca de produtos. A caravela, como se diz. E depois, pronto,
Eu perdi-me agora aqui um bocadinho com esta conversa. Mas, estava a falar de ter ido para a guerra, mas antes disso... Não, mas antes sim. estava a dizer porque é que fui para a escola. Sim. E então, esse Maldonado Gonelha foi uma pessoa excelente. E só dizia-me assim, ao Carlos Almeida e ao Luís, pá, vocês... E ele nem me treinava, não me chamava Carlos Almeida, ao Costa Almeida, vocês estudem, pá, não deixem isto, estudem. Vocês não fiquem por aqui, vão para a frente, estudem. Olha, está a ver, eu cheguei agora da guerra, estou a estudar, já estou no segundo ano de engenharia e tal. E ele, na realidade, era um craque, sabia daquilo tudo, e era o homem mais forte dentro da empresa. Era ele que mandava, tinha uma líder, já tinha a potência para ser um líder. Um homem excepcional. E portanto, ele entusiasmou-nos. E eu, na realidade, tanto me entusiasmou que eu fui para Lisboa, estava em Setúbal e fui a Lisboa, inscrevi-me para fazer o exame de admissão ao antigo Institutos Técnicos, que davam os tais agentes técnicos, que substituíam os engenheiros na maior parte das empresas, não é? Porque eram oriundos das escolas, vamos lá chamar-lhe profissionais, das escolas industriais, que tinham muito mais experiência prática do que tinha qualquer engenheiro que tirava na universidade. E eram escolhidos e eram mais baratos. Pronto, eram escolhidos para a Telecom, para a CP, para vários... Eu tive ofertas de emprego de todo lado. Naquela altura também havia dificuldade, havia muita dificuldade em mão de obra especializada. E eu inscrevi-me, vim fazer o exame, o diretor da escola, então, o Dias Leitão, convidou-me para eu ficar na altura, com o mestre atual, que era o mestre da época, que era o mestre Guimarães, e ele convidou-me para ficar a trabalhar com ele, com a Desvalo, porque os alunos já eram muitos, e eram 3 anos, e as aulas eram de 4 horas, as aulas oficinais eram de 4 horas por dia, todos os dias e ao sábado. Nós tínhamos uma carga horária de 42 horas semanais. Nós, com a idade de 13 anos, trabalhámos tanto como o operário cá fora. Era uma carga horária de 42 horas semanais, que era brincadeira. Esses eram os cursos industriais, se eu agora não me recordo, mas era pelo decreto-lei de 1942 ou 43, de agosto de 1940, já não me recordo bem, na altura sabia isso, agora isto já vai passando. E, portanto, ele convidou-me. E eu disse ao meu pai em casa, o diretor convidou-me, meu filho, os pais querem os filhos ao pé de casa e tal. O meu irmão estava fora, o meu irmão Zé, o mais velho, estava fora. O outro, meu irmão Vítor, tinha morrido há pouco tempo, tinha morrido há 3 anos e meio. A minha mãe, fundamentalmente, estava muito em baixo, pronto, recuperar da morte de um filho com 16 anos não é fácil. E foi um dilema que se me pôs a mim, não é? Foi um dilema, vou para baixo, fico aqui com os meus pais. Eu já tinha tudo lá embaixo, eu tinha garantido a pensão, tinha garantido emprego, tinha garantido ir estudar, depois, noturno, que lá faziam uma coisa que não se faz hoje ainda. Cá em Vila Real, em ensino noturno universitário, por exemplo, não sei porquê. E haveria tanta gente que eu poderia frequentar. Nós temos, na Universidade do Minho. Pois, é lamentável. E, portanto, foi convidado, eu fiquei nesse dilema. O meu pai, a certa altura, disse: pronto, fico por cá, e fiquei. Não sei se foi bom ou se foi mau. Agora, o que continuei, depois a partir daí, como fiquei cá a dar aulas, tive que me emancipar para dar aulas, e estive aqui 2 anos e depois. Nós, na altura, não ganhávamos as férias, os professores. Na altura era professor de segunda classe. Aqueles professores de oficinas e tal eram considerados os professores de segunda classe. A mim nunca me preocupou essas coisas, que eu nunca tive esses problemas, graças a Deus. Eu nunca tive problemas de ser pobre, ser rico, ter dinheiro, não ter. Já gastei muito dinheiro, já usei muito, já fiz aquilo que me apeteceu, posso dizer que fiz aquilo que me apeteceu. E pronto, na altura... nós chegámos a dia 29 de junho, a partir até outubro não havia onde estão. Mas nós tínhamos outras alternativas. O meu pai estava nos Correios e inscreveu-me num curso de telecomunicações em Lisboa, de altas. E eu fui fazer esse curso. Aí também fui ganhar 1.500 escudos por mês. Eu nunca, desde que fui para Setúbal, nunca pedi mais onde está o meu pai, ganhei sempre o meu dinheiro. Foi lá, foi na escola, e ganhava mais neste curso que fui tirar, ganhava na escola. Na escola davam 1.100 escudos, não sei o que.
E fui ganhar 1.500 para Lisboa. Bem, tinha que pagar um quarto. Fomos daqui de Vila Real, 4 indivíduos para o mesmo curso e para o mesmo apartamento. Alugámos na calçada da Tapada. Entretanto, o curso era semestral, fazíamos 3 meses, depois mais 3 meses. Entretanto, chamaram-me em outubro para a tropa, interrompi o curso e fui para a tropa. Tinha poupado algum dinheiro para gastar na recruta e na especialidade e depois, a partir de certa altura, já ganhávamos mais algum. Eu fui para a tropa, para as Caldas da Rainha, assentei praça lá, fiz a recruta, depois fui para Tavira, fiz a especialidade, fiz uma bonita especialidade, que foi sapador de Minas Armadilhas. Era uma especialidade global, estava para fazer, tanto fazia pontos como as podia deitar abaixo. Pronto, isto é, tínhamos formação em toda a área, por isso é que todos lá eram ex-alunos das escolas industriais. Não havia um sapador no meu tempo que não fosse ex-aluno das escolas industriais. Que saudades desses tempos? Olha, eu vou-lhe dizer assim, saudades tenho porque era novo, mas tenho saudades porque vivi bem. Eu, graças a Deus, nunca me remeti a estar só ali no curso, a fazer o curso. Não, à noite em Lisboa, eram as noites de Lisboa. Durante a semana não, mas ao fim de semana, à sexta e ao sábado, eram as noites de Lisboa. Tínhamos lá... Bem aproveitado, não é? Aquilo, ainda por cima, tínhamos lá, quer eu, quer os outros dois, mais os outros que estavam comigo, éramos 4, mas mais 2, que os pais trabalhavam na garagem em São Cristóvão e eram muito amigos do Fernando Manuel. O Fernando Manuel também era muito amigo, ainda hoje é muito amigo, fomos colegas, andámos pela cidade e o Fernando Manuel era o homem cheio de capital, nós éramos os teses. Mas ele tinha acesso a uma discoteca, que era o Calhambeque, nós íamos para lá, inclusive ele casou com a primeira mulher dele, era a disco-jockey do Calhambeque, já não me recordo o nome, mas acho que era a Raquel, não tenho bem certeza. E pronto, e nós íamos para a noite com ele, para um lado e para o outro, pronto, era Lisboa, o resto é paisagem. E como sendo jovem, com 19 anos a fazer 20, não é? Pois, portanto, está a ver que nem tudo é mau. Goza-se umas vezes, outras vezes não se goza, mas nunca podemos levar as coisas muito a sério. Temos que levar sempre com uma boa disposição e um certo otimismo. A partir daí, tropa, foram 4 anos, passei cá 16 meses, mais ou menos, e 27 lá. Em Angola, fui mobilizado para Angola. Estive lá, agora é assim, se me disser, tem coisas bonitas de Angola, tenho coisas, eu lembro mais das bonitas do que das feias, tenho coisas muito bonitas. Quando se é rapaz novo, nós temos sempre coisas muito bonitas. E Angola aquilo era uma vida, dava a sensação, aquela sensação que tem o Obelix, que tem medo que o mundo lhe caia na cabeça. Aquilo em Angola parecia que todas as pessoas estavam com medo que o mundo lhe caísse na cabeça. E depois caiu, não é? Passados uns anos. Vivia-se aquilo, notava-se que vivia aquilo a correr, as pessoas viviam a correr, não é? Aproveitavam tudo. Aquilo eram 2 mundos diferentes, Portugal continental e o Portugal, vou-lhe chamar na altura Portugal ultramarino, 2 mundos diferentes. Tudo muito mais aberto lá, tudo muito mais aberto, aqui muito fechado. As pessoas, então as raparigas da minha idade eram muito mais abertas, muito mais expansivas, que nós até nos baralhava. Mas a verdade é que tive lá coisas, pronto, foi bonito. O mato é que não era muito bonito, o mato era bonito, não era o que se passava no mato. O mato até era calmante de vez em quando, até calma demais. Já vamos falar mais sobre isso, dessa experiência no ultramar. Deixe-me só perguntar aqui à professora, porque tem ouvido aqui com entusiasmo, não é, aquilo que está a ser dito. Tem alguma questão que gostasse de colocar aqui ao professor Carlos Almeida? Sim, quando sobretudo, está a falar dessa juventude e da alegria que teve, portanto, tudo, no fundo, ver a possibilidade de ter ido para Lisboa e o curso e toda essa vontade e essa despreocupação, no fundo, não é? Essa despreocupação que o dinheiro queria era fazer o Costa. Como é que, quando recebeu a notícia que ia para
para Angola, porque era Olha, previsível, porque a guerra já estava a decorrer. Praticamente, O que é que sentiu? Assim, eu vou-lhe, se calhar, situar uma questão muito interessante. No dia em que rebentou a guerra no ultramar, foi, se não me engano, em março de 1961. Fevereiro. Fevereiro ou março. Eu era miúdo, tinha 11 anos, nessa altura. Eu, o Carlos Machado, o Duarte Carvalho e o Silvio Borges, que é mais novo do que nós 1 ano e que está vivo no Seixal. Éramos sempre nos amigos, somos, ainda nos visitamos todos, eu de vez em quando vou com o Duarte a Lisboa, tal, o Carlos Machado, vamos depois todos ao Seixal almoçar uma mariscada e tal, a cada passo vamos lá, agora que já não vamos por causa do Covid, não temos ido. Íamos a conversar junto a onde foi o Dom Manuel, e hoje está lá outra casa que eu não me recordo, é o Paz à Norte, acho eu, quando íamos a comentar os 4, assim, a passear na rua, e dizia assim, epá, rebentou uma guerra em Angola, o que vale, nós só temos 11 anos, já não vamos apanhar essa guerra. Foi a nossa conversa sobre isso, tínhamos 11 aninhos, os 4 pela avenida fora a comentar isso. E aquilo está mal, aquilo morreu para lá muita gente, depois as notícias aqui eram as cabeças de espadas que a UPA fez aos portugueses que estavam a viver, que estavam especialmente no mato e que faziam a vida no mato. E isso impressionou-nos um bocado, vinha nos jornais, mostrava na televisão, e depois é também aquela política promocional por parte do governo a dizer que os maus são aqueles, são os terroristas, são os bandidos que matam os portugueses, pronto. Isso impressionou-nos um bocado. Eu nunca pensei, nunca pusei. Quando se aproximou a idade e vimos que a guerra estava próxima, nós pusemos várias vezes a questão de fugir. Mas naquela conversa, o ideal, nós tínhamos alguns exemplos de várias fugas aqui, não é? Do António Barreto, que era meu vizinho, do filho do Dr. Otílio, Eurico Figueiredo, não me recordo o nome dele, mas era do Areias, também da mesma idade do António Barreto, que fugiram para a Suíça. E depois há exemplos de outros que fugiram também, mas outros chegaram à França, não conseguiram resolver o problema, vieram para trás. Houve outros que fugiram para a Holanda, eu tenho um vizinho meu que fugiu para a Holanda, depois também regressou porque achou que não era melhor vir do que estar a servir-se do governo holandês, porque eles subsidiavam os indivíduos que fugiam às ex-colónias. E tenho outro Barreto, o Paulo, que foi para a tropa para a Guiné, mas veio de férias e ainda vive na Holanda, em Eindhoven. E eu ainda estive numa reunião, numa arrecadação, ou numa loja, vamos chamar-lhe assim, onde arrumavam a lenha, da casa do Barreto, que era com o Zé Barreto, que é o Paulo e o Zé, são os dois, um mais novo do que eu um bocadinho, e o Zé um bocadinho mais velho. Mas andámos muito. E o Zé Barreto organizou 4 ou 5 para fugir. Eu estava lá presente para combinarmos a fuga, como é que havia de ser. Havia aí um rapaz que nos fazia, que era o Hilário, que era um indivíduo que passava a fronteira com facilidade, aqui a fronteira de Chaves, e ele esteve lá, como é que vamos fazer? Mas eu disse assim, o que é que vou fazer para lá? E depois chegou lá, o Barreto já tinha família lá, tinha o irmão, já tinha contactos. Havia muita malta que tinha contactos, as famílias com mais capacidades financeiras tinham contactos sempre. E eu chego lá, tenho o quê? Vou andar lá a dormir no banco do jardim, para ninguém me dar trabalho, sofrer. Resolvi, uma noite na cama, estive a pensar e disse, não vou, pronto, olha, paciência. Eu não concordo com a guerra, mas também não vou agora estragar a minha vida por estas situações todas. Então resolvi ir para a tropa. Quando recebi a comunicação que é para Angola, foi um alívio para mim. Foi um alívio porque estava em Bragança a dar a especialidade de sapador. E aquilo era assim, fulano tal, Guiné, fulano tal, Guiné, fulano tal, Guiné, fulano tal, Guiné, fulano tal, Moçambique. E eu acho que fui o único que fui para Angola daqueles todos. Exato. Há aquele rapaz de Vila Real, que conhece muito bem, o engenheiro professor Hermínio Botelho, que deu aulas na universidade, foi comigo, fomos 2 juntos, só que ele foi para a Guiné,
Guiné e Moçambique era pior, claro. Era pior em termos de minas. Em termos de E a minas. minha especialidade era de minas e armadilhas, tinha que levantar as minas. Não é que em Angola também não houvesse, havia. Mas a Guiné era dizer assim, já, sentença vens de morte. deitado, vens já Exato. dentro de um caixotezinho de madeira ou de outra coisa qualquer, Moçambique vens e para Guiné cá eram- assim. era a Ou não sentença de vens, morte. vens aos bocadinhos, não é? Pois. Pronto, e eu fiquei feliz por ter ido para, ao contrário do que passou, fiquei feliz por ter ido para Angola. Não fiquei infeliz. Pronto, e a partir daí, lá fui, lá fiz a vida com os outros. O Mino, o Hermínio foi para a Guiné, mas o Mino tocava viola muito bem, cantava, tocava num grupo, e safou-se. Junto lá na Guiné, em Bissau, ficou por Bissau, dava lá concertos aos militares e não sei o quê, tal. E a mulher ainda foi para lá, para Bissau, para o pé dele. Pronto, ele teve uma tropa, mesmo na Guiné, teve uma tropa mais ou menos boa, não é? Agora, estar no mato, às vezes, no mato nem era a guerra em si, era passar mal. Nós não tínhamos nada. Eu estive 24 meses num sítio, nem uma água decente para beber. Apareceu de vez em quando as águas que chamavam lá a água mineral, hein? Mas depois apareciam com facilidade e para aparecer outra vez. Então nós tínhamos água do rio para tomar banho, para fazer o almoço, íamos ao rio tomar banho. E depois, quando queríamos fazer algum serviço, tínhamos que ir fora do arame farpado com 2 ou 3 homens a guardar-nos para não sermos apanhados à mão. Pronto, era uma vida difícil, não é? Não tínhamos condições nenhumas. Até que eu, como sapador, depois fiz lá num destacamento onde eu estive alguns meses largos, éramos um pelotão que estava destacado, no Lupir, e fiz lá então umas casas de banho, com madeira, mandei vir umas sanitas de Serpa-Pinto e tal, e eu com os militares que sabiam tudo, eram sempre os soldados que iam para sapadores, não sei, patrulhas, ou eletricistas de profissão, tinham sempre uma profissão que é para fazer esses trabalhos todos nos quartéis. E essa vivência assim é que era má, não é? Porque só nos vingávamos na cerveja. O que é que tínhamos de bom para beber? Era cerveja. Nós bebíamos, não sei se não beberíamos uma grade de cerveja por dia cada um. E andávamos todos normais, porque andava tudo igual. Não é? Bebíamos a cerveja fresquinha logo às 6 da manhã de pequeno almoço, com chouriço na brasa. Ali não havia fogões, a braseira as brasas estavam sempre a queimar e a se buscar muita lenha, havia ali muita lenha, as pessoas iam-se buscar lenha, enchia-se aquilo, punha-se os panelos em cima de uns tijolos, que faziam a comida para todos, oficiais, sargentos, praças, é tudo igual. Só que os oficiais comiam na messa oficiais, os sargentos na messa sargentos, os praças comiam no espaço largo, grande que estava lá, coberto com zinco. Todos os nossos equipamentos eram cobertos com zinco, era um calor brutal. E de noite era um calor de dia, era sempre um mal-estar permanente. Mas pronto, habituámos àquilo. A gente habituou-se àquilo. E isso, para mim, é muito pior ter saído várias vezes para o mato, fazer escoltas, fazer patrulhamentos, do que estar no quartel. Era melhor, porque ao menos íamos para a fresca, às vezes íamos para a fresca. E essa é a parte má da guerra. Tirando um dia o meu pai manda-me uma carta, e a gente escrevia sempre os aerogramas, dizia, querido pai, querida mãe, estou bem, não sei quanto. Era assim uma coisa muito rápida. Aqui está tudo calma, aqui afinal isto não é o que dizem, não sei o quê. E o meu pai manda-me um recorte num ataque que tivemos ao Lupir, e que nós nesse ataque que tivemos, nós conseguimos, eles fugiram, conseguimos pô-los em fuga e deixaram muito material para trás. E fomos buscar esse material. E depois, claro, os comandantes nistos do destacamento mandam buscar o material lá à sede do batalhão, foram lá buscar o material, mas antes de ir tiraram uma fotografia grande e tal, e mandaram aquilo para a comunicação social, não é? Para Portugal, a dizer que mais uma vitória das tropas. Já é aquela publicidade política que se faz, aquela campanha psicológica, né? que se fazia à época. E então o meu pai corta-me e diz, então no Lupir tiveste um ataque, está tudo bem, afinal tanto armamento que apanharam e não sei o quê. Eu disse, pai, olha, o que é que queres que eu te diga? Queres que te diga que estou mal? Mas estou bem, isto lá foi acontecer, mas não vai acontecer mais vezes, está tudo a correr bem e tal. Éramos apanhados assim de surpresa
Mas, felizmente, eu não posso dizer, apesar de termos algumas situações complicadas, e eu tive complicadas algumas situações relativamente com o levantamento de algum material, posso dizer que não, a minha guerra, pronto, nunca é boa, mas comparado com alguns que eu conheci na Guiné, isso é, eu tenho um amigo meu que na Guiné levantou num dia 8 minas PMD6 chinesas. Levantou as 8 PMD6 e vou-te dizer que é preciso ter coragem para levantar 8 minas PMD6, porque ninguém imagina que uma mina chinesa que é artesanal, que nós, quando tiramos o curso, nem a conhecíamos, e conhecemos-la lá com a experiência do local. E depois, as minas, muitas vezes a gente julga que a mina já está desativada, mas está armadilhada por baixo. E nós, ao levantá-la, ela arrebenta outra que está por baixo. Isto, uma pessoa que engana-se uma vez, é a primeira e a única, não se engana mais uma vez. Só se pode errar uma vez, não é? A primeira A primeira e a única, portanto era o nosso lema, só te enganas uma vez, é a primeira e a O única. coração está sempre aos saltos. Como? O coração está sempre aos saltos. É assim, acho que quando me aconteceu a primeira vez uma situação dessas, eu pensei, foi na família toda, assim, pronto, o que é que eu vou fazer? Deixa. A gente tem que ter tanta calma que o coração não passa aos saltos, porque pensamos em tudo, passa por nós, porque não nos chegamos ali e tiramos a mina, não, chegas ali, está-se horas, se for necessário. Tem muita calma. Umas são mais fáceis, outras mais difíceis. Mas pronto, felizmente não tive assim grandes problemas com as minas. Tive alguns com armadilhas, alguns tive. Com minas não. Montei muita armadilha, montei muito campo de minas nos nossos quartéis à volta, que era para a aproximação do inimigo ou até de animais. Mantivemos e depois o pior era levantá-las, porque entretanto o terreno começava a crescer as ervas e tal, e descobri-las. Ainda hoje são Ainda hoje, encontradas. não é? Pois, ainda hoje andam para lá. E ainda tem minhas, ainda estão algumas postas, de certeza absoluta, penso. Houve Pronto, aquela eu mal famosa disse. Agora, campanha, 30 é e 40 assim. anos, que até a Madre Teresa Calcutá e a Princesa Diana deram cara Pois. das minas. E hoje já tem equipamentos que podem detectar as minas bem. Nós na altura era com a pica, não é? E não íamos protegidos com nada, não tínhamos proteção nenhuma. Era a pica, faca de mato para levantar a terra à volta e as Eu mãos. tinha só duas questões. Sim, sim, Mas olha, ainda te posso dizer uma coisa. Eu hoje, se fosse necessário fazer aqui pelo menos ainda conseguia fazer. uns quilos de trotil e fazer deitar o prédio abaixo, eu era capaz de deitar abaixo. Ainda sabia fazer a detonação do prédio, É melhor da vida. experimentarmos. É melhor, É engraçado. Paulo Agora, Mourão, então. relativamente a isso, 5 dias de férias, 5 dias de descanso, 3 em 3 meses. Luanda, juntávamos o dinheiro, esteira tudo. É assim, nós estamos... Eu, às vezes, Tão tinha muito depressa arrecadavam como tão depressa. muitas vezes tinha muito dinheiro como não tinha nenhum. Quando não tinha nenhum, vamos embora para casa. Paulo Mas Mourão, então. também era até arrebentar aquilo. Também era necessário, claro, não é? Era? Toda Era descomprimir. absolutamente necessário chegar ao completamente. Luanda. Completamente. E mesmo nós, depois disso, eu sentia-me, a certos momentos, sentia que eu estava desequilibrado, que não era normal que É fazíamos. óbvio, é óbvio. Havia um Sim, desequilíbrio. porque isso também afeta a Mas nossa como saúde estava mental, desequilibrado certamente. eu, o meu colega, não sei o quê, nós Claro. achávamos que estava tudo bem, mas não, quando vim e aqueles primeiros tempos cá, eu senti muito aí, o meu pai morreu quando eu estava em Angola, em 73, em maio, o meu pai faleceu, e eu quando vim senti muita falta dele, Claro. porque fiz muitas asneiras quando cheguei. Paulo Reis Mourão. Claro. Portanto, uma será sobre esses momentos, e de facto vamos continuar a ouvir aqui o professor Carlos Almeida com este detalhe e de facto com toda esta experiência que nos enriquece. A outra gostaria de ir um bocadinho mais atrás, quando estávamos a falar dos cursos profissionais. E, efetivamente, há muita gente que reconhece, e eu sou um deles, que é muito importante valorizarmos o ensino profissional em Portugal. Curiosamente, não é por acaso que vamos sentindo cada vez mais alunos a chegarem às universidades também vindos do ensino profissional. Eu próprio vim de um curso profissional.
muito bem, está a ver? Acabamos de ter aqui em primeira mão esse E os reconhecimento. melhores alunos de comunicação e multimédia que E nos chegam lá está, vêm dos que era cursos onde eu profissionais. queria chegar. Ainda agora estava a falar de cursos de orçamentação e eu ficava a ouvi-lo e ficava aqui a pensar como isso seria extremamente útil quando muitas vezes recebemos alunos de economia ou de gestão e praticamente sentimos que estamos a explicar o que é um orçamento, o que é um movimento a débito, o que é um movimento a crédito, quando Já deviam ter alguma estamos base. à espera de que haja esse reconhecimento por parte de quem nos chega a um curso de gestão, um curso de economia, um curso de contabilidade. E, portanto, gostaria de ouvir, tanto mais que o professor Carlos Almeida depois teve uma larga experiência e também na dinamização, inclusive, de uma escola profissional de iniciativa privada, a Escola Profissional do Nervir, e que Tive lá 22 nos anos. contasse um bocadinho também dessa experiência e de todo o valor que uma escola profissional dá aos seus alunos e dá à sociedade, e depois aproveitando de facto aqui toda essa cadência da experiência. E eu estava a ouvi-lo e de facto estava também a ouvi-lo com a emoção própria de quem exatamente quem é filho de um ex-soldado do ultramar e que ouvia o pai com a mesma toada contar muitas dessas experiências. Porque, efetivamente, aliás, nos números mais recentes, há o reconhecimento de que a Guerra do Ultramar fez perecer 10 mil portugueses e um mínimo de 50 mil independentistas ou civis que estavam envolvidos pelo conflito, mas também criou todo um conjunto de laços e de amizade que não é por acaso que o 25 de Abril se vai dar com a geração que enfrentou o conflito colonial. E também não é por acaso, e lá está, reconhecendo esse momento, que depois há todo um período que passa pelo verão quente, que passa pelos períodos, de facto, de distribuição bombista que ocorreram ali até 78, 79, que advém, como isto também é sabido, sempre no final de cada guerra. E que o final de cada guerra demora décadas a, de facto, digamos assim, ser expurgado em termos de estabilidade emocional para o soldado, para a família do soldado, que sofre tanto ou muitas vezes mais do que ele, e pela comunidade. Em conversa com o próprio Carlos e com o Duarte, falávamos dessa questão das mães que ficavam cá, não é? Que sofriam mais do que quem partia. Eu acho que lhe disse Mas vamos isso. ouvir o Carlos. Sim. Não sei se lhe disse que em Portugal, eu às vezes é assim, eu sou muito, eu não sou nacionalista, mas sou patriota. Exato. Que é uma diferença grande para mim. Nacionalista não sou, mas sou patriota. E eu acho que Portugal falha nisso, falha de patriotismo. E vou-lhe dizer porquê. Eu até disse a esta menina que me entrevistou no dia da apresentação do nosso livro, eu disse que quem merecia um memorial eram as mães portuguesas da época. Depois tenho uma pergunta. Eram as mães portuguesas. E eu, quando estiver aqui com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, o pedido que eu vou fazer vai ser esse, não sei se ele me aceitará ou não, esse pedido, mas vai ser esse precisamente, pelo menos para as mães dos que morreram e dos que passaram por lá, porque elas sofreram muito. A minha mãe sofreu muito. A minha mãe morreu um filho com 16 anos, a seguir veio outro ir para a Guiné e a seguir veio outro ir para Angola. E depois veio o marido a morrer quando eu estou em Angola. E ela foi, por isso é que eu tenho um alojamento local em Vila Real e pus o nome da minha mãe, Delfina. Isto é péssimo. Tocamos aqui. Vamos só... Peço um bocado de desculpa destas histórias. Eu gostava Vamos, de sim, ver sim. das mães. Deixar respirar aqui um bocadinho. E, portanto, aquilo que eu vou pedir ao Presidente, e brevemente, que eu vou estar com ele, e vou-lhe pedir a ele, se por acaso poderá oferecer isso às mães do Conselho de Vila Real. Porque eu acho que isto é fundamental. Há uma falha grande, como há uma falha em tudo, como nós falhamos em tudo. Nós falhamos em tudo. Nós somos, como dizia o nosso conterrâneo Passos Coelho, nós somos bons alunos. Nós somos bons alunos demais. Porque perdemos aquilo que é bom, entregamos aquilo que é bom, e hoje que precisamos, vamos passar as passas do Algarve. E, inclusive, ainda agora a questão,
E eu concordo plenamente com o que estão a fazer com o ambiente, pôr o ambiente melhor, mas atenção, nós fechamos tudo. Até a última empresa que produz carvão, que agora nós poderemos precisar dela para energia, fechamos. Quer dizer, nós é tudo, damos tudo de mão beijada. Somos pequeninos, eu não lhe queria chamar. Já falamos disso no lítio, inclusive. E não pode ser, não pode ser. Nós não podemos que chegue aqui alguém, porque tem mais não sei quantos. É por isso que hoje com este conflito da Ucrânia e da Rússia, é por isso que eu hoje tenho uma certa admiração pela Ucrânia. Não a tinha primeiro, há uns anos atrás. Porque isto também é enganador. Não a tinha, mas hoje tenho. Porque na realidade estão a lutar porque aquilo que é deles e efetivamente para não se deixarem montar por aqueles que são mais fortes. E nós deixamos-nos montar por isso. Vamos falar disso só para respirar um bocadinho e depois também, ainda respondendo depois esta questão do Paulo Reis Mourão sobre a Nervir, só ali a professora tinha uma questão, não é, sobre as mães? Tinha, precisamente é isso, e que tem a ver com essa questão. Porque, no fundo, e eu estou a falar daquilo que conheço melhor, que tem a ver com o cinema e a guerra colonial, já acabou há uns anos, não é? E o cinema português não tem aproveitado, não se tem, em termos de cinema português, trabalhou-se muito pouco ainda a guerra colonial. E as pessoas que viveram a guerra colonial já têm alguma idade, vocês são os mais novos, e não se aproveitaram essas memórias. E as pessoas, porquê? Porque também, em termos emocionais, nem sempre as pessoas querem falar das experiências terríveis que tiveram. É verdade, não é? Porque as experiências más, nós não queremos recordá-las, não é? Porque custam. O Lobo Antunes é um dos exemplos. O Lobo Antunes, nós temos os escritores, como o Lobo Antunes, como o João de Melo, como o Carlos Vaz Marques, mas... Desculpe só interromper um minuto. Há um rapaz, um meu amigo do meu tempo, que vive em Vila de Conde, que infelizmente até está mal de saúde, mas vai lançar agora um livro, em que a filha do Melo Antunes está a colaborar nesse livro, precisamente das memórias dele em Moçambique, mas numa perspectiva um bocado diferente, ou seja, as memórias dele, mas ele como elemento anti-guerra, que você passou pela guerra, mas numa situação de anti-guerra. Exato, anti-guerra. Aliás, aqueles que foram para lá para minar por dentro, quer dizer, não fugiram, quiseram ir e para minar por dentro. E alguns fizeram um bom trabalho. Exatamente, um bom trabalho. Mas há um documentário da Marta Pessoa, que é precisamente com as mulheres, que é o Quem Vai à Guerra, em que ela reúne as irmãs, as namoradas, as mulheres e as mães. E elas contam o que passaram, não é? Que viram os filhos, viram os irmãos, algumas acompanharam os maridos. Claro. E eu acho que e é extremamente interessante este documentário, e é a primeira vez em Portugal que se fala de um outro aspecto, que infelizmente o governo português demorou muitos anos a considerar, que é a questão traumática, a questão do stress pós-traumático, não é? Em que as mulheres pela primeira vez falam de como viram os maridos chegar, da transformação que viram, de como eles se tornaram quando regressaram. E eu gostei muito de o ouvir dizer, vou pedir ao Presidente para se fazer algo pelas mães, porque realmente, o caso da sua mãe, eu tive um caso de uma prima que também viu, eu tenho memórias, ainda agora antes de vir, estive a falar com amigos, eu tenho memórias da guerra colonial, porque tive os meus primos todos da guerra colonial, o meu pai tinha uma empresa e os funcionários do meu pai foram todos, portanto eu era miúda, mas eu fui muitas vezes a Alcântara levá-los, fui muitas vezes buscá-los e tenho essa memória, mas é essa questão das mães e esse documentário é extremamente interessante e o que eu queria realmente comentar consigo é essa questão do stress pós-traumático, da maneira como o governo português nunca deu apoio oficial, portanto, em termos de apoio psicológico, porque repara, há pensões, há pensões, há pensões para quem veio de viuvez de viúva de um ex-combatente que permite alguns descontos, mas são umas coisas quase insignificantes. É uma ninharia, não é? Tem a ver um bocado. Mas não há pensões. O meu pai já estava quase reformado quando recebeu a contagem de tempo de serviço militar, quer dizer, sejamos honestos. Com certeza. Mas não houve apoio psicológico para mas isso, na minha opinião, na minha modesta opinião, isso tem uma explicação.
E eu senti isso, senti isso na pele. Com o 25 de Abril deu-se a descolonização. Sim. E o grande objetivo, na altura dos governos de então, foi resolver o problema de quem vinha de Angola. Sim. E de Moçambique e dos entrecômios retornados. Sim. Foi a prioridade. E nunca encararam da mesma forma os indivíduos que vieram das ex-colónias de combater e que estiveram no desemprego há anos e anos. Exato. E isto parece que é um estigma dos governos que nunca olharam os ex-combatentes, ou antes, ou acho que até olharam para nós a certa altura, por estarmos lá como assassinos. Exatamente. Quem foram os heróis foram os que fugiram. Muito bem, muito bem. Para a Holanda. E esta leitura é minha, que eu faço, é uma leitura que demorou anos a perceberem que eu fui para lá, fui obrigado. Claro. E eu quando cheguei, senão não ia, não é? Eu fui obrigado. Se eu quisesse seguir a vida militar, ia para a academia. Claro. Mas eu nunca quis seguir a vida militar. Apesar de ter a minha família, de parte desse meu tio padrinho, que era militar, e temos filhos militares, o único rapaz que não foi militar foi o primo meu, que é professor na Escola São Pedro, que já se reformou, o Rodrigo Botelho, que teve uma meningite e ficou, infelizmente, também afetado no braço esquerdo e, portanto, não. Do resto, o irmão dele, o Tito, foi piloto aviador, o outro chegou a coronel também, esteve em Angola, esteve em Moçambique, fez várias comissões. Do meu lado até tinha muitos exemplos de militares, mas eu nunca fardas comigo, chegou-me da Mocidade Portuguesa e fui obrigado. Agora, é assim, eu tenho consciência que agora querem fazer esta questão do cartão. Foi agora que apareceu como a primeira vez uma secretária de Estado para os ex-combatentes. E, portanto, é preciso 50 anos para reconhecer alguma coisa que não é nada, é um brinde, nem é a questão do dinheiro, era um reconhecimento público, que hoje não houve reconhecimento público nenhum, também ninguém o pode dar, o Presidente da República não pode dar, o Presidente da República é da minha idade e não foi lá, era filho de ministro, esse não pode dar. Pois não, o pai era ministro na época, era ministro, e ele não foi lá, que é da minha idade. É muito fácil, não é? Exato. E, portanto, isto, e depois quando vejo esta gente na televisão, porque nós portugueses somos isto, somos aquilo, eu digo assim, desculpa o termo, não digo mais nada, porque irrita-me, e é por isso que às vezes eu não estou bem em lado nenhum, tenho que me ir embora, não consigo, pronto, se calhar sou eu que tenho mau feitio, mas eu não tenho mau feitio, tenho bom, porque eu gosto de me rir, gosto de brincar, não gosto de levar as coisas muito a sério. É sincero, que é uma característica que assim, para mim, eu sou amigo do meu amigo, seja ele de partido for, não me importa absolutamente nada, sou amigo de quem eu gosto, quem gosta de mim. E, portanto, a minha vida foi sempre assim. Agora, digo, às vezes, sou inconveniente, serei inconveniente, mas digo aquilo que penso. Sempre disse. E eu acho que é um estigma muito grande para os nossos governantes, especialmente depois com o 25 de Abril, a guerra colonial. Ainda hoje já continua a ser um estigma. Apesar de já aparecer algumas coisas, mas é muito lento. Há de morrer os ex-combatentes todos. Está a ver? Exatamente. É isso que eu acho. E nomeadamente é isso que eu digo. Porque, por exemplo, e falo precisamente, nomeadamente dos realizadores portugueses, não estarem. Precisamos de fazer mais cinema sobre isso. E eu tive uma experiência com os meus alunos. Eu pedi-lhes para eles fazerem pequenos documentários sobre a guerra colonial. Disse, os vossos avós estiveram lá, falem com eles. Eles acabaram por falar com os avós e, a certa altura, apresentaram-me os trabalhos e disseram, professora, isto não foi um trabalho para uma unidade curricular. Isto foi algo que aconteceu de muito estranho na nossa família. Nós não sabíamos que os nossos avós tinham estado lá. Na nossa família foi a primeira vez que eles falaram sobre a guerra. Porque desde que eles chegaram de lá, nunca tinham falado. E de repente abriram-se e contaram-nos o que se passou. E nós vimos as nossas avós a chorarem. E vimos os nossos avós a contarem algumas coisas. Outros não contaram, outros só disseram sim, fui lá no batalhão tal, cheguei lá no dia tal e tal. Só contaram o bom.
porque não conseguem contar o mal. Não é? Mas é assim, porque é verdade, porque muitos disseram, nós não queremos contar porque o que fizemos lá fomos obrigados a fazer e porque nos envergonhámos do que fizemos, porque alguém nos fez. Eu tenho uma experiência extremamente interessante que eu, quando saiu o filme do Ivo Ferreira, Cartas de Guerra, eu fui convidada para o apresentar em Estarreja e depois houve um debate com os antigos combatentes, com alguns antigos combatentes, e há uns que dizem, sim, gostámos muito do filme, o filme é muito forte, e eu estive lá, e as coisas aconteceram assim, e foi assim, eu sofri aquilo, e eu passei por aquilo, e tive um que disse assim, eu tive um superior meu que me obrigou a fazer isto e isto e isto, e eu hoje, se passar por ele, tenho vontade de o matar, porque ele obrigou-me a matar pessoas. E tive um senhor que disse assim, não, isto não é nada, a minha guerra não foi nada assim, eu não fiz nada disto. Nem todos tiveram guerras iguais. Mas espera, o homem é assim, não, menina, a minha guerra não foi nada assim, eu não fiz nada disto, que eu tive uma guerra santa, estas coisas que diz aqui, eu não fiz nada disto, eu nem um tiro ouvi, a minha guerra não é nada assim. Ele a dizer-me isto e a mulher dele assim, menina, não ligue, ele ainda hoje tem pesadelos, houve um barulho durante a noite, até debaixo da cama se põe. A mulher dele, portanto, esta experiência toda, portanto, este espírito, e é um bocadinho, eu tenho pena, e é verdade, eu tenho pena, não só de não se homenagearem as mulheres, mas também tenho pena que não se ouçam essas pessoas, que não se tentem, que não se pense que há muita gente ainda a sofrer por isso. E realmente notei que os meus alunos sentiram que naquelas famílias, naqueles momentos, eles abriram-se com os netos, não é? Era um trabalho para a escola, ok? Era um trabalho para uma professora, mas fez-lhe bem, porque disse, professora, foi um momento de família, nós pedimos, muitos disseram mesmo, mas eles sabiam que era só para mim, era para eu avaliar, não era para mostrar a mais ninguém, mas senti que houve ali um momento de catarse para essas pessoas. Uma das razões que nos Porque, levou... obviamente, é difícil falar sobre aquilo que os faz sofrer. Uma das razões que nos levou a mim e ao Duarte de fazer há 30 anos este trabalho de fazer é simples, mas nós fizemos um memorial simples nós fizemos levantamento dos mortos do nosso concelho e pusemos ali 2 placas com o nome deles, pelo menos quem passa ali ou quem for lá lê aquilo. Mas é o que está ali, porque a dignidade que o soldado ultramar devia ter não era aquela ali, era noutro sítio, era noutro espaço, mas pronto, é o que existia, fizemos aquilo. E fizemos isso precisamente para fazer lembrar que nós não estivemos na guerra porque quisemos, nós estivemos lá, fomos obrigados. E as pessoas têm que conhecer e dar valor, pelo menos os portugueses têm que valorizar todos os que passavam por lá, fossem bons ou maus militares, têm que valorizar tudo, porque foram todos eles obrigados, tirando aqueles que eram do quadro. Mas mesmo esses do quadro, a certa altura já não existiam. Já começámos a ter capitães milicianos, porque já não existia o quadro. E foi a partir daí que começou a surgir o 25 de Abril. Porque, na realidade, foi a partir disso. Não é? Ao fim e ao cabo, foi para resolver um problema, mais ou menos, dos oficiais do que do resto, do que do povo. Não é? Mas agora é assim, eu por acaso, pronto, eu gosto muito dos homens, eu tenho uma grande admiração com os homens que combatem ao meu lado. Muita admiração. Tenho pessoas muito chegadas e eu faço sempre, todos os anos, sou o homem da preparação do almoço, do almoço da minha companhia. E sou o que os organizo. Eu organizo aqui, no Algarve e tal, e eu faço a parte logística toda. Depois do Algarve, arranjo o restaurante para nos encontrarmos, ou no Alentejo, ou no outro lado, já fomos para vários sítios do país. O último foi no dia 23 de outubro, que fizemos precisamente 50 anos, que chegámos a Angola. Então, mesmo nesta altura, no 23 de outubro, fizemos em Setúbal, porque foi lá 2 rapazitos que ficaram de organizar, e mesmo assim ainda fomos lá 50 e tal pessoas, em pandemia, não é? Ainda foi em pandemia.
e fomos a Setúbal e agora marcamos para abril em Fátima. E sou eu que organizo, de cartas, de comunicação e convocar, e etc. Sou eu que organizei sempre. Então, tive o cuidado e apresentei aqui em Vila Real, na Quinta de Santo António, um dos 4 almoços que fiz cá em Vila Real. No último, fui à RTP, hoje já se consegue isso pela net, mas na altura não. Fui à RTP, está-me a falhar a palavra, ao arquivo da RTP, porque nós em 1972 falamos para a RTP, por isso que o nosso livro até Deus eu tomo o regresso. E então nós aparecemos lá todos, e eu perdi lá um dia inteiro na RTP, porque eles puseram lá uma série de cassetes, agora o senhor descubra. Pronto, eram tantas, eu lá fiz, lá descobri, na altura levaram-me 40 e tal euros, já não sei o quê, e trouxe então um DVD da minha companhia de toda a malta. E depois mandei fazer na escola profissional aos profissionais da informática, mandei fazer cópias daquilo, fiz a quantidade delas. Então no intervalo do almoço ali em Santo António, pedi para me pôr lá a televisão grande, e quando comecei a ver aquilo, a pensar, eles ficaram a olhar para aquilo, eu sou o Ferreal não sei quantos, muitas felicidades, não sei, tem muitas propriedades. E eles até choraram. Depois dei um DVD a cada um e eles até choraram. E isto é sinal que nós criamos uma amizade muito grande, porque passamos muito por muitas coisas. Passamos por sede, passamos por calor, passamos por guerra, passamos por tanta coisa junta, que só temos de ter esses laços, não é? E nós de uma coisa de nada lá, no mato, fazemos uma festa. Arranjávamos umas galinhas, era uma festa para nós. Pronto, e isso tem precisamente a ver com isso tudo que esteve a dizer. Há uma questão importante que é, quanto mais estamos afastados e mais dificuldades temos, mais juntos e mais amizade criamos entre nós. E hoje somos todos amigos, juntamos, telefonamos-nos e ao mais nunca ninguém nos disse nada. Mas eu só queria lembrar aqui um aspecto que para mim é o aspecto mais marcante da guerra colonial. É a partida no barco para o ultramar. A partida de barco, agora de avião já foram os últimos, ainda fui no Veracruz, é a partida. Eu não tinha ninguém lá em Lisboa comigo, porque eu disse à minha mãe, ao meu pai, disse, eu vou partir, despedi-me deles, entretanto atrasou e eu já não vim cá. Eles já jogavam com ele para o alto mar e eu estava em Lisboa. Não é? E depois aquilo eram milhares de pessoas, de lenços, a dizer adeus, uns a chorar, agarrados às mães, aos filhos. E eu estava ao fez da minha companhia, do meu pelotão, tenho uma filhinha pequenina, um bebezinho, a mulher e a mãe deles estavam lá, mas só as mulheres, os pais não estavam. Normalmente ia só a mãe ou a irmã, e a mãe e ele com o bebezinho a chorar, e o barco já estava farto de apitar para arrancar, para tirar a escada e etc. E ele chorava, agarrado à mulher, chorava. Eu disse, ó Vasconcelos, anda-te embora, vamos-te embora. Tu daqui a um ano estás cá, tu não estás feliz que não te vai acontecer nada, anda-te embora, está a ver a sapadora. Ele, anda-te embora, vamos embora e tal. Pronto. E lá fomos. E lá o consegui tirar, e lá fomos. E isso custa muito ver. É uma imagem que me está na cabeça sempre, porque custa muito ver. E depois, quando chegamos a Angola, ele, como eu era Ferreal mais velho, ele falou comigo e disse, ó Carlos, eu tenho aqui uma oferta do capitão, eu falei com ele e ele arranja-me aqui um serviço administrativo, tu não te importas de tomar conta do pelotão? Eu disse, não, Alfés, fique lá, aí ao menos está sossegado aqui na parte de escrita, eu lá tomo conta disso, eu não tenho mulher, não tenho filhos, você não tem tudo isso, deixe-se andar, fica aí, que eu lá tomo conta do assunto. E fiquei a tomar conta do pelotão durante 27 meses, porque ele passou a fazer os ordenados do pessoal todo. Pronto, e isto é que marca, isto marca muito, ver aquelas despedidas, marca muito. É uma coisa impressionante. Deixa-me só recuperar aqui, só para depois passarmos à questão que já falou aqui do conflito da Ucrânia com a Rússia, só para recuperarmos aqui a pergunta que o professor Paulo fez sobre a importância do ensino profissional. É isso, certo? A importância, eu acho que só os poucos iluminados é que não sabem da importância do ensino profissional.
A maior desgraça que houve neste país foi a seguir ao 25 de Abril acharem que todos tinham que ser doutores, não é? E então ensino liceal, ensino não sei o quê, unificado, e etc, etc. Epá, não pode ser. O ensino, as escolas industriais... E o transformismo depois dos politécnicos. Que os politécnicos tiveram que ser cópias das universidades, quando os politécnicos têm um potencial enorme. Por exemplo, o MIT é um politécnico. E é o lugar onde tem mais prémios Nobel na humanidade. Agora, é assim, foi o maior erro da história, foi acabarem com o ensino profissional, com as antigas escolas industriais. Mas isso é um erro estúpido, um erro que não podia acontecer de pessoas inteligentes. Quem está à frente, quem governa, não podia acontecer isto. Esta mania de sermos todos iguais... Eu defendi isso quando era novo, mas defender todos iguais, sempre defendi numa perspectiva de respeito. Numa perspectiva de respeito, de respeito em todas as áreas, de respeito pelo trabalho, de respeito pelo ordenado, de respeito por tudo isso. Não é sermos todos iguais, fazemos todos a mesma coisa, somos todos no doutor, não é nada disso, é o respeito que toda a gente merece, seja homem, seja mulher, seja o que for. Toda a gente merece o seu respeito, toda a gente merece ser bem tratada, toda a gente merece ter o seu vencimento capaz de fazer face à vida. E é esse para mim, é o princípio daquela democracia que eu tenho na minha mente. Não prejudicar os terceiros, seres um homem livre, dizer aquilo que pensas e, ao mesmo tempo, ser um homem livre na plenitude. E essa plenitude é eu ser respeitado, tão respeitado como que vá ao hospital e tenho mesmo o direito de entrar e não entrar pela porta de trás, porque sou filho deste ou filho daquele ou porque tenho influência. E isto é que é a democracia, isto é que eu respeito. E a ideologia democrática, hoje, ideologicamente, no meu tempo li vários livros, li desde o Trotsky até Stalin, Marx, Lenin, e li isso tudo. E eu ainda há dias ouvi não sei se vocês já ouviram na televisão, uma discussão entre o que é ser comunista e ser cristão, que foi discutida em Coimbra, acho que num auditório de um tribunal qualquer, já não tenho assim a minha noção, e então chegaram à conclusão que ser comunista e ser cristão que é a mesma coisa, porque os fundamentos são os mesmos. Não tratarás mal o próximo, não sei o quê. E é isto que, na realidade, as pessoas eu não sou um grande cristão, mas sou sou católico, não renego, e já por muitas vezes chamei, ajuda-me, orienta-me, que eu já tantas vezes chamei, mas não sou um cristão de andar sempre na missa ou disto, não. Pronto, estas coisas é o que é, não... Nós acreditamos e não acreditamos. Quando estamos à rasca, acreditamos. Quando estamos bem, não acreditamos. E eu acho que é tal fezinha que nós temos, que quando estamos enrascados, procuramos sempre algum apoio, não é? E eu acho que isto é que tem que ser dito de verdade. Agora, eu não insultando ninguém, não sendo mal criado para ninguém, não estando na minha vida, honestamente e consciente daquilo que faço, eu sou um bom cristão, sou um bom comunista, sou um bom socialista, sou tudo isso, até um homem de direita. Sou bom porque eu conheço homens de direita que são boas pessoas, que são homens bons. Talvez conheço homens de esquerda que são homens bons, e conheço homens de esquerda que são perfeitamente uns carápulas e homens de direita que são outros carápulas. Agora, esta questão ideológica hoje já não se põe. A esquerda e a direita hoje já não se põe, praticamente. Ou vive-se em democracia ou não se vive. Quem não vive em democracia está numa ditadura. Está numa autocracia. E as guerras é o melhor para eternizar as ditaduras. Pois, claro. Portanto, é este ponto que tem que se discutir e que temos que começar a discutir. Ou vive-se em democracia, e a democracia é isto, é respeitar as nossas obrigações e ter direito aos nossos deveres. Ter direito às nossas... nós temos os nossos deveres e temos direito àquilo é que nós temos mesmo que ter direito. O ensino profissional tem o seu espaço. Ora... Agora, o ensino profissional foi borrado, e depois agora, mas fazem borrada e depois continuam a fazer borrada no ensino profissional. Porque querem meter tantos cursos no ensino profissional para dar resposta, se calhar, às universidades,
E cursos que às vezes não têm cabimento porque os jovens não estão minimamente preparados para isso, não é? Um curso de pesca. Os cursos profissionais de pesca. Só mesmo quem pesca é que pode gostar disso, isso já são os adultos. Meia dúzia de jovens é que... dizer, é o curso até de casca de... Agora, depois qual é o problema disto? É que não deixam fazer os cursos de acordo com as necessidades da região e de acordo com as necessidades nacionais. Porque quando são nacionais, ficam os cursos em Lisboa e no Porto. Quando é aqueles cursos que nunca vêm para os interiores. E quando, é a velha questão, não é? Pronto, e quando nós, nas escolas profissionais, quer do interior, quer do litoral, podemos fazer os cursos todos que entendemos. Porque nós temos que ir ao encontro das necessidades dos jovens, não é? E da própria região. Mas quando vamos ao encontro das necessidades dos jovens, eu, por exemplo, eu tenho um exemplo que para mim foi o melhor exemplo que eu tive na Escola Profissional de Nervir há uns anos. Eu fui aqui em Vila Real, a primeira escola a lançar na altura o curso de gestão de programação de sistemas informáticos. E eu tive logo ali de imediato o curso cheio. E aquele curso começou sempre a ter gente. E ao ponto de, em determinada altura, a Refer telefonar para a escola e perguntar-me se eu tinha alunos do curso de sistema. Eu tenho, sim senhor, e já tenho, saíram já X alunos. E ele diz assim, você arranja-me 8 ou 10 para trabalhar para a Refer? E eu, vou tentar, não sei se eles querem ir. Então chamei os alunos lá, fiz uma reunião com eles, e eles levantaram, 10 disseram que sim, queriam ir, mandei os nomes, eles vieram cá ver, falaram com eles, só foram 8 e 2 não quiseram ir. Foram e lá ficaram. Agora não sei onde estão, perdi-lhes depois o rastro, mas a verdade é que telefonaram para a escola profissional. E depois, por incrível que pareça, um grupo de imbecis que apareceu a fazer a oferta formativa, e chega a essa oferta formativa e diz-me assim, a Escola Profissional da Nervir vai ter o curso de geriatria, vou-lhe tirar o curso de sistema de gestão informática. Eu disse, vocês vão-me tirar isso? Vocês estão doidos? Mas quer ir para um curso? Qual é o jovem que quer ir para um curso de geriatria? Olha, o senhor veio limpar cus a velhos? Foi assim que lhes disse. Foi lá. O senhor vai limpar cus a velhos? Acha que os jovens vão limpar, algum vai querer limpar com a velhos? Ou já abriu o curso de geriatria e não tive uma inscrição? Pois é. Está-me a tirar um curso que eu tenho gente para levar para outros lados. E a mim quer dar um curso que eu não arranjo ninguém. Esses cursos não é para os jovens, esses cursos é para as pessoas que estejam desempregadas acima dos 40 anos. E que tenham uma vocação própria. E que tenham vocação e com uma para ser cuidadora. Lá está, utilizando a questão da guerra e da guerra colonial, são áreas exigentes, não vamos colocar o recruta que ainda está a começar, convenhamos. Vem de Lisboa e queria-nos enfiar as coisas. E depois, até muito aflito, o homem deve ter comigo com o computador na mão. Os filhos são sócios de uma empresa de apoio domiciliário. Já tem a firma há 12 anos. Exatamente, e portanto há que... É preciso ter noção de... Agora, isto tem que ser... Não há nenhum jovem que queira fazer isso pontualmente um ou outro, que tenha jeito para cuidador e que vá. Sim, mas é difícil, pois é que eles querem turmas de 24 alunos. Eles não querem formar gente. Podemos ter turmas de 5 pessoas. Agora outra questão que nós poderíamos falar depois, noutros programas mais tarde, que é o cuidador informal, que só agora começa a ter estatuto reconhecido. Mas há uma questão, mesmo o ensino profissional, deviam deixar de fazer cursos, sendo cursos até com turmas pequenas, mas com gente que quer aprender, que vai ser mais-valia na região. Mas não, tem que ter 24 alunos, senão não há turmas. É isto que é impossibilidade. Não há noção das necessidades do terreno. Não há. E depois, isto é feito lá em baixo e aplica-se cá em cima. É feito lá em baixo com quem não conhece a realidade. E com uma agenda escondida. E com agenda escondida. Exato. Isso então nem se fala. Não é? E outra situação que é esta. Eu sou um defensor acérrimo do ensino público. Acérrimo. E sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde. Acérrimo. E eu digo com toda a sinceridade que a maior parte das pessoas não imaginam o que é ter um Serviço Nacional de Saúde mal conforme está, mas tê-lo. Não imaginam. Eu sei o que digo. Mas quanto ao ensino,
o ensino profissional que existe hoje deve-se a um homem, ao Joaquim Azevedo, que foi secretário de Estado na altura de Cavaco Silva. Ele mais é um indivíduo do PSD, indivíduo do governo de Cavaco, que eu não gostei. Mas esse homem formou as escolas, criou as escolas profissionais, foi um homem com uma visão estratégica terrivelmente grande e que depois foi boicotado mais tarde por outros, porque ele deveria continuar a ser o estratega do ensino profissional em Portugal. Deveria ser ele. Exatamente. E hoje tínhamos o ensino profissional em Portugal com outra qualidade, porque apesar de hoje as escolas profissionais já terem está aqui exemplos do ensino profissional, de ter muita gente muito bem, eu tenho gente fabulosamente bem. E é preciso depois perceber trabalhar com essa gente. Eu percebo, cada vez mais eu não sei se um aluno, eu não sei se um aluno é do tempo aqui da menina, ele também acho que era de... Eu não estudei cá, portanto, eu não sou de cá, se calhar não conheço. Não tirou cá? Não. Pronto, mas há aqui outra menina que tirou cá, não há cá uma menina que também deu lá na escola? Talvez. Não sei, mas eu tive um aluno que, esse mais ou menos deve ser da sua idade, um aluno que não acabou a PAP, fez o meu curso profissional todo. E eu disse-lhe assim, tenho agora uma oferta bestial para os Estados Unidos, para Nova Iorque, para ir trabalhar para o aeroporto, eu não posso perder este professor. Anda cá, vem falar comigo. Mas eu não posso, anda cá, vem falar comigo. Escolhe ao menos o nome da tua prova de aptidão, escolhe o nome, vais para lá, fazes os teus objetivos, depois isso orientei sobre a sua tese. Mas eu não ligo para aquilo. Passado, 4 anos, telefona-me ele aflito, professor, eu precisava de fazer a PAP. E eu disse, olha, estás a ver, foste burro. Porquê? Porque ele passou, o indivíduo deve ser tão bom profissional lá, que ele passou de uma posição baixa para o topo. Ele foi ganhar 8 mil ou 9 mil euros logo, 10 mil, não sei, uma coisa brutal. E eu disse-lhe assim, também não vou-te ajudar, não te vou estragar a vida. Quando é que tens férias? Eu posso ir aí e tal, tu arranjas as minhas férias, vem para aqui para a escola. Ele veio, pus uma professora com ele, fazer a PAP, acompanhá-lo, etc. Defendeu-a, foi para lá, pronto. Muito bem. Só para terminarmos, professora, 1 minuto para para fazer um balanço desta semana, por assim dizer, do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Uma semana terrível, uma semana de incertezas completas, uma semana em que as negociações de paz não funcionam, uma semana em que o número de refugiados aumenta todos os dias, uma semana em que temos uma única certeza, que temos um homem frio, calculista, que quer aumentar, que não há dúvidas, que quer obviamente expandir o império, ou retomar o império que já existiu, e que nós não sabemos quando vai acabar, mas também uma semana em que tivemos uma certeza, tivemos uma grande vontade e que nós sabemos, temos um país que se uniu em solidariedade com o povo ucraniano. Estamos todos solidários, estamos todos a fazer o máximo. Os caminhões estão a sair todos os dias para a Ucrânia, estamos todos com muita vontade de ajudar os nossos amigos, também temos amigos cá, e que temos a certeza que poderemos fazer algo, vamos torcer pela paz, esperemos que as coisas não se compliquem. Acho que talvez todas as sanções que a Europa, embora sejam tardias, eu acho que a Europa devia ter-se mexido mais cedo. Tenho esperança que as sanções económicas e tudo aquilo que se está a fazer agora contra a Rússia sejam talvez a solução para a paz. Muito sinceramente, talvez os oligarcas russos sejam tão apertados, isto é assim um bocadinho a minha esperança, que o fim do Putin seja um fim interno. Isto é, as sanções sejam tão fortes contra os oligarcas que sejam eles a dar cabo dele. É a minha esperança.
Eu não sei se vai ser tão rápido assim. Quer dizer, Aliás, pois, não sei se vai ser tão a rápido. história mostra-nos que nada como uma guerra para eternizar o ditador. Ainda agora falamos, em 61 começa o conflito colonial e sejamos honestos, o 25 de Abril é passado de 13 anos, portanto, não é? Portanto, Mas é diferente uma guerra de guerrilha e as guerras de guerrilha são mais mas longas. ele vai acumulando, não é? Que é um cavalheiro que está lá há 20 anos ou mais, e desde praticamente 2000 que ele assumiu o poder na Rússia, e ele já assumou a Chechênia, já assumou ataques na Geórgia, assumou ataques depois na Síria e agora isto aqui, portanto. Em termos de balanço, de facto, sentimos que há uma guerra de informação também, portanto, os números que são veiculados, as narrativas que são veiculadas, sentimos-las empoladas de parte a parte, sendo certo que temos já, só numa semana, 1 milhão de refugiados a bater a entrar na Europa. Completamente. E fora os milhares, se não também 1 milhão, que entraram na parte russa, porque as próprias comunidades do Donbass do leste da Ucrânia estão inseguras e elas foram para o outro lado, para o lado russo, e também aí há dificuldades depois de acolhimento e de absorção. E de facto temos aqui esta semana em que já houve 2 rondas de negociações, eventualmente pode haver uma terceira, e receio, de facto, pela evolução do conflito, pela escalada inclusiva que muitas vezes é colocada em cima da mesa. Já se fala das possibilidades de guerra nuclear, ainda que venha o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia muitas vezes fazer um jogo que faz lembrar muito do von Ribbentrop durante o Hitler, que é, por um lado, acalenta, mas por outro lado, amordaça. Portanto, temos aqui, de facto, indivíduos que jogam muito bem este jogo de guerra. E depois temos uma população ucraniana que está martirizada. Eu hoje, curiosamente, tive uma notícia que me deixou muito satisfeito, porque logo no início do conflito enviei um e-mail a uma colega ucraniana que eu orientei no pós-doutoramento que ela realizou connosco, na Universidade do Minho, e ainda não tinha tido notícias, e ela hoje respondeu e, curiosamente, agradeceu o apoio de Portugal. E portanto, senti um grande alívio por essa mensagem, e de facto acho que ganhei o dia logo aí, mas isto mostra como a guerra também nos atinge. E ainda emocionalmente. Eu já nem quero falar da escalada dos preços do petróleo, da desvalorização do rublo. Aliás, há uma colaboração que eu estou a ultimar sobre a desvalorização do rublo que comporta outros perigos. Porque qualquer economia com a sua moeda desvalorizada vai exportar. O que é que a Rússia neste momento pode exportar mais barato? A insegurança. Vai exportar armamento, vai exportar lixo nuclear, vai exportar seguranças particulares, porque assim que esta situação se desvaneça, não tenho dúvidas de que vai haver muita coisa a sair da Rússia, e não é muita coisa boa. Isso, obviamente, vai ser insegurança. Porquê? Porque quem vai comprar o armamento não é o chefe de família, vão ser os barões da economia paralela, quer da América Latina, quer de outros lados, quer dos radicais islâmicos, e, portanto, esses vão continuar a comprar esse tipo de armamento. E esse armamento vai sair, e vai sair muito mais barato. Isto é um tema que, infelizmente, nos vai acompanhar nos próximos tempos, portanto, voltaremos a isso. Que balanço é que faz deste conflito, professor? Ora bem, eu vou dizer com toda a sinceridade, eu tenho acompanhado com alguma regularidade este conflito e, em primeiro lugar, temos aqui dois países soberanos da Europa que um ataca o outro, não é? Em segundo lugar, temos um ditador que quer continuar por mais 14 anos, que já alterou todo tipo de leis que vai perpetuar no poder. Em terceiro lugar, falámos há bocado aqui como participou numa guerra completamente diferente desta, que esta é uma guerra que é tipo clássica, já mais tecnológica, porque já utiliza outro tipo de meios, e a nossa guerra era uma guerra de guerrilha.
Mas é verdade que me faz confusão aqui alguma forma desta invasão. Faz-me confusão. Como é que a Rússia entra com 67 quilómetros de carros, de material bélico, e não há... E faz confusão porquê? Porque, primeiro, aquele material que eles usam é material que consome energia, consome combustível. Terrível. Aquilo bebe mais... Já se estão a queixar, inclusive, de falta de... E ele não há bombas de gasolina ali perto para lhe meter as gasolina para eles continuar a guerra, não é? A mim faz-me confusão. Isso primeiro. Em segundo lugar, não consigo perceber qual é a reação das tropas da Ucrânia. Ou eu percebo que a Ucrânia não tenha uma organização militar, que eu ponho em causa, porque a Ucrânia é um país com 40 milhões de habitantes, é um país bem maior do que Portugal. E, portanto, a União Soviética e a Rússia tem 176 milhões, mas também tem um país enorme que está completamente desabitado, despovoado. Portanto, a Ucrânia, tendo os problemas que tem tido ao longo destes anos, especialmente de 2014 para cá, ou ela não se preparou, e não acreditou numa invasão, que eu acho que é uma estupidez. Que é uma estupidez, aquilo que já passou, ainda com a Crimeia, etc, etc. Acho que é uma estupidez. Ou há aqui uma estratégia que eu não estou a perceber. Há uma estratégia que eu não estou a perceber, porque aqueles caminhões todos que estão por ali fora, que mandam aqueles mísseis e não sei o quê, aquilo deve ter uma intervenção qualquer em cima deles, ou aviação, não sei se a Ucrânia tem aviação, ou também bombardear aquilo. Eles não têm defesa antiaérea. E eles já diziam que estava a 20 km de Kiev, agora já estão a 70. Agora, eu nem sei se eles se mexem no sítio. Porque eles não têm gasóleo para andarem, gasolina ou gasóleo, ou seja, o combustível que for, para andar aqueles quilómetros todos durante 5 dias, para entrar seja de onde for. Muito bem. Eu estou com alguma preocupação no que diz respeito às pessoas, não é? À população, porque vai morrendo. Infelizmente, quem leva com as guerras, como ainda há dias li um ditote de uma pessoa conhecida, que eu não me recordo o nome, que os novos, quem vai para a guerra, que são os novos que não se conhecem, que se matam, e ficam os velhos, que se conhecem todos, mas que não se matam, e não gostam uns dos outros. E é verdade isto. E agora, quem sofre, e depois causa-me uma angústia tão grande, ver destruir coisas lindas, bonitas, primeiro agora que sejam repostas, é muito complicado. Para mim, eu não tenho medo, eu estou convencido que isto vai ter um fim breve. Não estou com receio, apesar do Putin dizer o que diz, e o Macron ainda hoje veio cá para fora com algum receio da conversa que teve com ele, mas eu estou convencido que ele está a sentir, e por 2 razões. Uma é porque ele internamente tem muita contestação. Exato. Já se fala em 8 mil presos. Segundo, não deixa que ninguém fale em guerra. Até um próprio dirigente do comitê dele falou na guerra e ele mandou calar. Não é? Portanto, isto é sinal que o homem está completamente perdido. Eu acho que os oligarcas vão matá-lo. Ainda por cima, com tudo o que a Europa e o mundo está a fazer à volta dele, neste momento a retirar-lhe tudo, eu estou convencido... Vai ter que acabar, não é? Eu estou convencido que ele... Ou então há outra solução. É os próprios elementos que fazem parte do Boreal dele, daquela malta que anda à volta dele, dá-lhe um tiro. É o que eu digo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Fez um golpe de Estado e derrubou o Gorbachev. Claro. Não foi o que eu disse, é que é assim. E o que vai acontecer é o que isto. eu acho que... Porque os oligarcas, com estas sanções,
vão ficar com os dinheiros todos Vão. congelados. As E, portanto, empresas vão de rating matá-los. já os põem no lixo, mais que As lixo. As não sei o máfias quê. Está russas tudo. vão matá-los. Qual é que é a notícia que destaca do jornal Agora, a desta notícia que semana? destaco, eu não imaginava que em Vila Real, Cabeça prémio, não é? Só agora para terminar. a notícia que destaco da Estrada dos Montes, não imaginava que em Vila Real havia uma comunidade já bastante interessante de ucranianos. Não imaginava isso e destaco esta notícia: a comunidade ucraniana é solidária com os compatriotas, assim como toda a cidade de Vila Real está solidária, de certeza absoluta, com os ucranianos. E eu destaco esta notícia porque não tinha essa noção. E é bom porque faz-nos falta. E venham mais. Eu não me importo que eles venham para cá, venham mais. Que nós precisamos de povoar esta região, que é para ver se crescemos, que senão continuamos. Uma região que está é 1 hora da praia, que pode ser litoral, somos interior do interior. Exatamente. Professora, qual é a notícia que destaca? Eu destaco esta notícia do registro gratuito de terrenos, que eu acho que foi no dia 28 de fevereiro, que abriu um balcão único do prédio da BUPI, que está a funcionar na Câmara Municipal, no Regiadouro Parque e na União de Freguesias de Lamares e Moçós, e que é um novo serviço que permite aos proprietários identificar e registar os seus prédios, rústicos e mistos, de forma simples e gratuita, garantindo a titularidade e a marcação dos limites de cada propriedade. Portanto, isto é uma forma muito simples, através do cartão de cidadão, e que, portanto, tem como objetivos o ordenamento do território, a valorização dos recursos, a identificação dos proprietários, a prevenção dos incêndios. Portanto, é todo um processo que este BUPI, portanto, este organismo estatal, portanto, que tem a ver portanto, é uma organização governamental que foi criada para facilitar este registro dos prédios, dos terrenos, etc. Porque é que eu destaco? É uma homenagem que eu quero criar, que eu quero dar publicamente à pessoa que criou este organismo estatal, que criou este site, que criou isto e que é o diretor-geral da BUPI, que por acaso é o meu sobrinho, Pedro Tavares. Muito bem. Também gostei desta notícia. É um bocadinho Fica aqui essa homenagem, professor Gostei Paulo. desta notícia porque eu sou um frequentador de quando precisar alguma coisa dos Correios e da carta de condução, vou a Bolsós. É engraçado, vou lá E, direto. portanto, Tem tudo, não é? É uma homenagem e que realmente facilita e, portanto, estas organizações Muito bem. são sempre de louvar. Professor Paulo. Eu destaco aqui uma afirmação que, eventualmente, até se calhar, pode não ter interpretado bem a expressão do seu emissor, porque eu vejo aqui um deputado municipal, na página 15, a dizer que pode ouvir, discutir e responder a perguntas, mas isso não quer dizer que o partido mais votado tem de aceitar as propostas que vêm de outros partidos. Eu julgo que ele deveria querer dizer, pode ouvir, discutir, responder, mas isso não quer dizer que não aceite as propostas que vêm de outros partidos. Aliás, estamos aqui na presença de um exemplo de um líder do Partido Socialista de Vila Real, o professor Carlos Almeida. Estamos aqui no exemplo de convívio democrático e de respeito democrático e tenho a certeza também que nesse santuário, que é uma Assembleia Municipal, nós teremos também o reconhecimento dessa oportunidade para todos elaborar as suas propostas e venham elas de onde vierem, se elas convierem ao erário público, se convierem ao bem público, elas serão, de certo, atendidas por todos. Por acaso foi a notícia que eu li em casa quando fechou a jornal, eu abri e eu... É assim, a mim eu conheço a pessoa em causa e sei que responde sempre assim. Fica que no ar não e quem, deveria fazer. E quem não quiser deveria saber fazer. quem disse, é ler a voz traz os montes. Ora, Nós ficamos por aqui, o Contrassenso volta na próxima sei quem semana disse. com um novo convidado, os Sabes que comentadores de sempre e novos temas em debate. Até lá, fique bem.